Meus queridos, este é o 14º domingo do tempo comum, uma liturgia deveras vocacional e podemos ainda dizer sacerdotal, para nós refletirmos de que modo o Senhor foi constituindo a sua igreja e o que Deus espera que esta igreja, que Ele instituiu na pessoa de seu Filho, o que Ele espera que esta igreja seja no mundo até a volta gloriosa de seu Filho, no fim dos tempos. Então vamos lá. É sempre importante nós sabermos que o Novo Testamento é sempre um cumprimento do Antigo, né? Nós vemos que Deus lá em Abraão, Ele começou a constituir um povo, né? Abraão, depois veio Isaac, depois Jacó, que também é chamado de Israel, e por meio dos 12 filhos de Jacó, de Israel, é que Deus constituiu o antigo povo. Deus selou uma aliança com este povo, e essa aliança ela permaneceu durante a caminhada deste povo, até que Deus envia o seu Filho, não para abolir a promessa primeira, mas para fazê-la expandir, né? No antigo povo, olha só, quando a gente fala de judeu, ninguém que se converte ao judaísmo, né? Quem é judeu é porque nasceu judeu, né? Ser judeu é muito mais do que a profissão de uma fé, mas é uma questão sanguínea, étnica. E Deus fez aquela promessa a Abraão lá atrás: eu farei de vós, Abraão, da sua descendência, uma descendência inumerável, como a areia do mar, como as estrelas do céu. É por isso que quando Deus envia Jesus, como eu acabei de dizer, Ele vai ampliar essa família, né? O antigo povo, para ser da família de Israel, era preciso ter laços sanguíneos. Agora, a partir de Jesus Cristo, para pertencer a esse povo, não é necessário mais ter vínculo sanguíneo, né? Até porque, se fosse assim, nós estaríamos perdidos, que nós não somos judeus. Agora precisa de um elemento, que é a fé. A fé é o vínculo que nos faz ser enxertados no povo novo que Deus instituiu em Jesus. E a fé é entregue por meio dos sacramentos da igreja, sobremaneira o batismo, não é? Por isso que quando, na porta da igreja, quando alguém vai ser batizado, o padre pergunta: o que vocês vieram fazer aqui, né? Nós pedimos o batismo. E o que o batismo vai conferir a vocês, né? O que? A fé. E o que a fé vai conferir a vocês? A vida eterna. Olha só, este é o rito de introdução do catecúmeno na igreja, né? Então, Jesus, para ampliar esse povo, Ele começa a sua vida missionária depois de ser batizado por João no Jordão. Ele começa a chamar as pessoas, né? Pregando a conversão e anunciando o reino. E aos poucos a família de Jesus começa a aumentar, os seus seguidores, os seus discípulos. E aí Jesus, ele vai tecer como Ele quer que seja a sua igreja, uma igreja hierárquica. Por isso que daquele povo que estava seguindo, Ele escolhe 12, né? É muito interessante que no Evangelho de Lucas, antes de escolher, Jesus vai rezar primeiro, né? Não é igual nós, né? Que às vezes vai atropelando tudo, não para, não reza, não pensa, e é por isso que as coisas não dão certo, né? Jesus vai rezar. Quando Ele desce da montanha, Ele escolhe os 12. O que serão esses 12 homens em relação a esse novo povo? Esses 12 homens serão a presença do próprio Jesus no meio daquele povo, porque Jesus vai ficar mais 3 aninhos com eles, depois vai passar pelo ministério da paixão e vai subir aos céus e estar à direita do Pai.
E esses 12 deverão continuar a presença de Jesus na terra. Os 12 começaram esse ministério, ministério sacerdotal. Naquela quinta-feira santa, Jesus, ele transmitiu o poder do seu sacerdócio para aqueles homens que estavam lá, os 12. E os 12, por sua vez, também fizeram o mesmo, transmitiram o poder recebido de Jesus, e aqueles outros também fizeram o mesmo. Isso nós chamamos na igreja de sucessão apostólica. Hoje os 12 não são mais 12, mas são centenas de bispos que presidem suas igrejas particulares em todo o mundo. E nós pertencemos à igreja de Jundiaí, a diocese de Jundiaí, que tem um pastor, que tem um apóstolo. Olha a beleza da igreja. Às vezes, se a gente perguntar para alguém qual que é a diferença da igreja católica para uma igreja, qualquer outra denominação religiosa, as pessoas vão dizer um monte de coisa, mas eu tenho certeza que vai ser bem difícil acertar. Na igreja católica tem imagem, né? Na igreja católica tem padre, tem não sei o que. Tudo bem. A diferença é que nós temos o sacerdócio ministerial dos apóstolos, e ninguém mais tem. Ninguém mais tem. Se acabarem com os bispos, suponhamos que todos os bispos do mundo sejam exterminados, acabou a igreja. Vai continuar com a imagem do santo, vai continuar com um monte de coisa, mas acabou a igreja, porque não vai ter mais sacerdotes e não vai ter mais sacramentos. Então hoje é um dia para nós contemplarmos o quanto nós somos privilegiados, como é bom sermos tocados pelo próprio Deus por meio da sacramentalidade da igreja. Quando nós recebemos um sacramento, uma bênção sacerdotal, este poder que toca a nossa humanidade não vem daquele homem frágil, mas vem daquele que conferiu esse poder, que é Deus. Bonito isso. E tem uma coisa curiosa na liturgia de hoje. Este ano nós estamos acompanhando o evangelista Lucas, e só no evangelho de Lucas aparece uma categoria intermediária, que são esses 72 discípulos. Isso não tem nos outros 3 evangelhos. Nos outros evangelhos só tem os 12 e a multidão. Em Lucas tem os 12, Jesus escolhe 72 e depois a multidão. São Beda vai dizer que a figura desses 72 discípulos é tipologicamente a figura dos presbíteros da igreja. Os 72 discípulos é muito interessante. Vamos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, Jesus diz que confere a eles o poder, o mesmo poder que foi citado, que fora conferido aos 72, de pisar em cima de cobras e escorpiões e o poder sobre toda a força do mal. Então esses 72 são como que colaboradores dos 12 no exercício do ministério de pastores. Olha que bonito que é. Claro que hoje nós temos uma teologia na igreja já toda formada, a hierarquia, os sacerdotes, que são os bispos, e os presbíteros ou padres, e também os diáconos, que não são sacerdotes, e depois os leigos, que constituem juntos a igreja. Mas aqui Jesus já começa a tecer o que hoje nós temos de maneira pronta. Nós não viemos de uma invenção humana, nós viemos do desejo do coração de Jesus Cristo. Isso é muito bonito. Mas por que 72 e não 73? E por quê? Por que isso? Nada é à toa no texto do Novo Testamento. A gente vai lá no Antigo Testamento, a gente vai achar
que Jesus ele cumpre o Antigo Testamento. Aconteceu o mesmo lá atrás. Lembra quando Moisés sai com o povo de Israel do Egito, fugindo da escravidão? Eles passam o Mar Vermelho adiante, e aí começa uma caminhada pelo deserto, até chegar na terra de Canaã, a terra prometida, que depois de séculos virá a ser, onde vai ser Jerusalém, né? Moisés chega a um ponto que ele se vê cansado, saturado, né? E aí a própria comunidade do povo de Israel percebe que é preciso que Moisés encontre auxiliares. E Deus vai dizer a Moisés, né? É só nós olharmos lá na Bíblia, depois quem tem curiosidade, né? A Bíblia que está cheia de pó, no Salmo 90, pega lá e abra no livro dos Números, no capítulo 11, versículo 16. Olha o que diz Deus a Moisés. Então o Senhor Deus disse a Moisés: reúna 70 homens dentre os anciãos de Israel. Inclusive a igreja vai pegar essa palavra ancião, quando fala presbítero, padre, significa ancião, mais ou menos, né? Mas reúna 70 homens dos anciãos, que você sabe, Moisés, que possa liderar o povo. Eu descerei e falarei com você no monte, retirarei uma porção do seu espírito e colocarei também sobre eles. Assim eles ajudarão a você a levar o peso do povo, para que você não o suporte sozinho. Olha que bonito, aqui está o sentido do sacerdócio e do presbiterado da igreja, né? O correto é que o bispo esteja em todo o território da sua diocese, mas é impossível. Por isso os seus colaboradores, esses 70 anciãos, aí você vai perguntar, é 70 e não 72, mas está também na continuação do texto que o Espírito Santo desceu sobre aqueles que estavam lá naquele lugar, mas o Espírito desceu sobre 2 que estavam fora da tenda. Inclusive o nome deles é bonito para você colocar no seu passarinho: Eldade e Medade. Olha que bonito. Desceu sobre os 70 que Moisés escolheu, mas também sobre 2 que estavam fora da tenda e do acampamento. Completaram o número de 72. É claro que tem um simbolismo. O Espírito desceu sobre Eldade e Medade, que estavam fora, para mostrar que Deus, Ele escolhe quem Ele quer, né? Quem Ele quer. Então é muito bonito isso. Nós vemos nesse texto que Jesus ele vem cumprir o que está no Antigo Testamento, e que nós temos isso ao nosso alcance, para que nós, por meio desses instrumentos, desses sacramentos, desses sinais que é o sacerdócio, assim possamos tocar a transcendência. Eu fiz missão por 6 meses no estado de Roraima, também visitei Amazonas, né? E é muito complicado a situação eclesial naquele estado. Tem lugares que tem missa a cada 6 meses. 6 meses. O padre vai passando de cidade em cidade. Quando passa, é casamento, é batismo. Tem gente que espera para morrer quando o padre passa, né? Espera mais um pouquinho, né? O padre passa também, já despacha alguns, né? E daqui 6 meses ele volta. E tem lugares no estado do Amazonas que é a cada 1 ano missa. O quanto que nós somos privilegiados e temos os sacramentos de maneira tão acessível, né? Nós podemos tocar a transcendência por meio desses sinais sacramentais, e às vezes nós não valorizamos. Né? Às vezes estamos preocupados com tantas outras coisas que não são as mais importantes. Acontece isso nos discípulos, né? Hoje foi proclamado 2 partes do Evangelho que são
separadas, né? O capítulo 10, a primeira parte do versículo 1 ao 12, e depois pula do 17 ao 20. Então mostra, a liturgia pegou a parte da escolha dos 72, depois eles saem para a missão, e a liturgia já colocou o retorno deles, né? Que é o versículo 17. Quando eles voltam, o que acontece? Eles chegam diante de Jesus entusiasmados: Senhor, até os demônios nos obedeceram. E Jesus deve ter olhado com aquela cara dele de mestre: vocês estão contentes? Vocês expulsaram demônios? Eu vi o diabo cair como um relâmpago no céu. Tipo assim, né? Deve ter olhado assim, né? Ou seja, é claro que Jesus é o Filho de Deus. Na queda dos anjos, que aconteceu antes da obra material criada, antes de nós sermos criados, ele estava lá. Acho que eles ficaram assim: ai, sem graça, né? Pois é, e Jesus dá uma bronca neles: olha, vocês estão se alegrando porque vocês expulsaram demônios e porque os espíritos vos obedecem? Não é essa a essência. Antes, ficai alegres porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Jesus no fundo está falando aqui: olha, é claro que tudo é importante, mas o que importa mais é que as pessoas tenham o nome escrito no céu. Por isso que não adianta, eu tenho dito nesta paróquia, né? Não adianta nós rezarmos liturgias apressadas e fazermos coisas de qualquer jeito, se nós não cultivamos um coração íntimo com Deus. Não vale de nada, né? Não vale de nada. Então, a preocupação principal é se de fato os irmãos estão tendo um encontro fecundo com o transcendente. Porque se não estão, né, não vale de nada. Nós vemos os dados estatísticos do IBGE, né? Já falei disso uma vez, que os católicos, o número de católicos diminuiu. Na verdade, o que diminuiu foram os dados estatísticos. Já eram pessoas que não iam à igreja. Ou seja, é importante dado estatístico do IBGE? Ou é importante de fato aqueles que vivem a fé de maneira concreta, responsável? Para a gente refletir um pouco, né? O que tem sido prioridade na nossa vida. Por isso que na primeira leitura de hoje nós ouvimos o profeta Isaías. O profeta está, essa etapa histórica é quando o povo estava no exílio e o povo é liberto. Quando eles voltam para casa, depois de 40 anos de escravidão, tem que reconstruir a cidade, que fora toda destruída. E o povo começa a ficar desanimado, e o profeta vai dizer: alegrai-vos com Jerusalém, exultai com ela, tomai parte do seu júbilo, todos vós que choráveis por ela. O que o profeta está dizendo? Vocês são partes de Jerusalém, vocês que precisam reconstruí-la. Não adianta ficar no lamento. Isso para nós é no sentido de que nós não podemos mais enxergar a igreja, hoje a igreja é a nossa Jerusalém, como algo à parte de nós. Nós precisamos ter convicção de que eu sou igreja católica. Não é o Papa, o bispo ou o pároco, que daqui a pouco vai embora e vem outro. Sou eu e é você. A gente vê isso, às vezes saem algumas notícias sobre o Papa nos comentários. Eu leio bastante jornal no Instagram, né, pelas redes sociais, e sempre eu gosto de ver os comentários, né? Pessoas que deviam dar testemunhos de amor pela igreja. A gente lê os comentários lá, comentários, né, que não edificam sobre o Papa, ou às vezes sobre o bispo. Aí você clica lá no perfil da pessoa, tá ela lá com a camisa de Nossa Senhora do Carmo, um extremo contra-testemunho, porque ela está enfincando a faca no seu próprio corpo, que é a igreja.
De modo, minha gente, quando um membro desfalece, seja pelo pecado, pelo desânimo, todo o corpo sofre. Por isso que nós precisamos rezar pelos pastores da igreja. É muito mais fácil ficar na crítica, e às vezes que não serve para nada, na fofoca, no mexerico, do que ajoelhar, fazer penitência e rezar pelos pastores. E é muito mais eficaz fazer essa segunda parte, para a gente aprender. Então o profeta Isaías vai dizer: tomai parte, exultai com ela, né? São Paulo, para encerrar, na segunda leitura de hoje, nós ouvimos a carta aos Gálatas, e ele vai dizer assim, né? Olha, vocês estão tão preocupados com circuncisão, com incircuncisão, se faz rito judaico, se não faz, né? Se não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quanto a mim, eu me glorio somente da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Fixa os olhos no que é essencial, e o resto a gente vai resolvendo, a gente vai fazendo, né? Às vezes a gente vê também, aqui na paróquia Bom Pastor, graças a Deus, é uma paróquia cheia de santidade, né? Mas tem paróquias por aí que às vezes tem confusão, tem competições, tem desentendimentos, tem divisões, e isso é um contra-testemunho contra aquilo que é essencial, né? Então, que a liturgia de hoje nos ajude a refletir, não somente na igreja, é claro que é uma liturgia vocacional, mas nos nossos ambientes. Nós temos sido objetos de comunhão, de crescimento, de soma, ou nós temos sido objetos de divisão, de dissensão e de decadência na vida dos outros? Não adianta comungar o pão da unidade, que é Jesus, e ser instrumento de divisão no mundo. Reflitamos sobre isso nesse domingo. Que essa liturgia nos ajude a amar a igreja, na qual nós somos um membro importante. Que Deus nos ajude, assim seja. Amém. Um instante de silêncio, pensemos um pouco nessa liturgia belíssima.